Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Que bom ter vocês aqui novamente. Finalmente, a nossa aula de edição, tão prometida, mas desde já deixar muito claro que são dicas básicas, tá? A edição vai muito além dessas primeiras dicas que eu estou trazendo para vocês. Então, é uma fala introdutória. Bom, editar fotografia. O que significa isso, né? Serve para quê? É ideal para evidenciar algum elemento que já está bom na sua foto. É importante a gente falar sobre isso para que a gente não confunda a edição com o processo de elaboração da foto. Editar é bom? É. Editar é importante? Também é. Mas principalmente, editar não pode ser algo que a gente fique acreditando na edição como mágica, tá? Então você pode usar a edição também para construir um estilo próprio, definindo a sua identidade visual de fotógrafo, e isso também é algo que vai sendo construído aos poucos, né? Então vejo muitos fotógrafos já com anos de carreira e que o estilo foi sendo definido aos poucos. Ninguém define estilo logo no início. Mas algumas fotos são muito interessantes. A gente bate o olho e já sabe de qual fotógrafo ou fotógrafa pode ser quando a gente já conhece o estilo dele ou dela, tá bom? Bom, então, como eu falei com vocês, como não pode ser a solução de tudo, a gente tem que também perguntar para que não serve a edição de fotos, tá? Não serve para você se acomodar, achando que no pós-produção, né? Pós-produção da foto, que é o processo de edição, você vai poder consertar tudo, né? Não conte com a edição para retirar elementos da imagem que você poderia ter ajeitado pessoalmente. Então, lá na foto, não fala assim, eu faço isso e depois eu edito. Pode ser que não dê certo, tá? Hoje, obviamente, a gente tem muitos recursos interessantes, mas a edição não resolve tudo. O Photoshop não faz todos os milagres, tá? E além disso, não exagere, porque se o efeito da sua foto estiver mais forte do que a própria foto, do que o que a foto está contando, de que história é essa, de que imagem é essa, pode ser que não seja tão legal, que você não esteja no caminho tão bom, tá? Então, a primeira coisa da edição é poder cortar. Use mesmo corte. Corte a lateral, corte em cima, corte embaixo, não tem problema nenhum. Lembrando que hoje, né, a foto, originalmente, a ideia da foto era retangular, né? E aí ela foi, existiu depois o formato Polaroid, que era um quadrado, e agora isso varia, né? Então, se você for postar no Instagram de um jeito, se for para ser a capa do Facebook é de outro, se for para você colocar no Story é de outro. Então, alguns são retângulo vertical, outros são retângulo horizontal, outros são quadrado. Então, a primeira coisa é definir esse formato, tá? Depois, não ter medo de cortar, mas lembrando sempre que você perde um pouco a qualidade. Então, se você puder evitar, é melhor. Mas vem a primeira coisa boa da edição, que é a gente poder cortar e, portanto, mudar um pouco esses elementos, né, na foto que a gente não quer. Além disso, também na edição a gente pode fazer aquelas. Lembra quando a gente falou da regra dos três terços e outras formas de composição, da lei da regra áurea, né? De ouro. Então a gente também pode usar, né, aquelas quadrículas para movimentar a imagem na foto, deixando ela em lugares dentro da foto que vai dar mais destaque. Então, não tem problema algum, isso também faz parte do processo de edição. Mas se você, o máximo que você puder fazer na hora do clique é melhor, tá? Para não ter que cortar, nem ter que mudar na quadrícula. Bom, a outra coisa é alinhar. Às vezes a foto fica um pouco tortinha, né? Você percebe assim que tá uma árvore meio troncha, ou tá uma pessoa meio troncha e não tá legal. Principalmente quando tem o horizonte também, vocês que adoram fotografar o mar, às vezes fica aquele horizonte meio torto. Então, a outra coisa boa também, né, já que a gente dá um pouco de tremida, a gente não consegue às vezes fazer de uma forma perfeita, é você também poder alinhar durante o processo de edição. Então, usem essa ferramenta quando vocês acharem necessário, não tem problema algum, né? Então, você consegue também editar sua foto alinhando os elementos. Aí vem agora a gente já começar a mexer nas cores, né? E nas matizes, enfim, e aí vai começar pelo contraste, tá? Então antes a gente estava falando só de ajeitar a foto, mas manter a imagem como estava, em termos de cor, de intensidade, de matiz, enfim. Agora não, agora a gente começa a mexer. Então primeiro eu queria falar do contraste, que é algo que eu gosto muito de mexer na minha foto, tá?
Então, eu sempre falei para vocês que tem questão de gosto e de estilo e cada um vai fazer da forma como considera mais interessante. Então, o contraste é usado para intensificar as áreas claras e escuras ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala que uma imagem tem muito contraste, que aquilo que está claro está muito claro e aquilo que está escuro está muito escuro. Então, você tem essa distância, né, entre o claro e o escuro, portanto, isso é o contraste, tá? Então, se você aumenta o contraste, o que é escuro fica mais escuro, o que é claro fica mais claro. Eu adoro fotos com grandes contrastes, como eu já comentei. Não é todo mundo que é assim. E eu também adoro fotos de outras pessoas que fazem imagens sem grandes contrastes e que ficam lindas. Mas na minha foto, em geral, eu gosto do contraste, eu gosto de explorar essa ferramenta, tá? Então, uma imagem com contraste ideal, ela vai sempre transmitir uma imagem viva, porque se tem o contraste, está vivo ali, né? Ele não está suave. Sem contraste é uma imagem mais suave. Então, tem uma amiga, por exemplo, a Patrícia, que ela faz um monte de foto sem esse contraste grande. Ela faz muitas fotos no contraste suave e são lindas, mas não é o meu estilo de foto, mas eu não deixo de admirar. A gente também tem que saber separar isso, tá? Bom, para você mexer na ferramenta que tá lá, que vai ser preto, tá? Então, se você quer dar um brilho na sua foto, você pode deixar esses pretos mais vibrantes. Então, não precisa aumentar muito, em torno de 20 a 40% quando a gente mexe naquela ferramenta, tá? De aumentar, sempre vai para a direita e diminuir, sempre vai para a esquerda. Vai deixar a sua foto com mais contraste sem estourar as cores, porque às vezes quando a gente mexe no contraste, como é o claro e o escuro, pode estourar, principalmente o claro, né? E aí não vai ficar legal também a sua imagem. A saturação vai modificar a tonalidade das cores, tá? Então vai deixar as cores mais vibrantes, que é uma coisa também que eu gosto bastante. Mas tem que tomar muito cuidado, porque quando tiver pessoa na foto, pode deixar a cor da pele daquela pessoa alaranjada, tá? Independente da pessoa, da cor da pele da pessoa. Mas fica um pouco alaranjado, fica um pouco estranho. Principalmente se for uma pessoa de pele mais clara. Mas mesmo as pessoas com peles mais escuras ficam alaranjado esquisito. Você vê que não é uma cor de pele natural. Então, o problema da edição também é quando você exagera e fica uma coisa artificial demais, tá? Então, tomar cuidado com essas distorções. Então, a saturação é muito boa para ter cores mais vibrantes, mas se tiver pessoa na foto, a ideia é não abusar dessa saturação. E aí, então, você pode usar o vibração, que é outra ferramenta interessante, que ela também trabalha a tonalidade das cores, mas ela é mais suave do que a saturação. Então, é mais indicado em caso de ter pessoas na foto, tá? Então, não deixa a pele tão exposta, né, a esse alaranjado como na saturação, ok? Mas não deixa de ressaltar algumas cores, deixar um vermelho mais vermelho, um azul mais azul, um verde mais verde, um amarelo mais amarelo, para dar aquele tchan, né? Aquela cor mais viva. Outra ferramenta que é muito interessante, que o pessoal gosta muito de usar, é o vinheta, né? Então dá aquele efeito escurecido nas bordas, ok? E aí você consegue destacar o centro da imagem. Então, perfeito quando o assunto da fotografia está bem no centro. Lembra que foi uma das dicas de composição? Deixar no centro? Pois é, então se estiver ali no centro, é perfeito você escurecer as bordas, porque dá ainda mais destaque para aquele assunto. Ainda mais se for uma pessoa. Aí é bem legal, porque vai concentrar a atenção no personagem da foto, ou nas personagens, né? Se for mais de um. O granulado, que também vai aparecer lá no seu editor, ele tem uma característica que ele vai dar um ar mais antigo para a foto, de quando a gente fazia foto com negativo, e aí por causa disso você tinha umas sombras, né? Assim, tinha um granuladinho mesmo, tá? Então combina muito você usar esse granulado com as sombras, que é um outro item do editor, e também pela vinheta. Então dá esse ar de antigo para quem gosta e para quem acha interessante. Outro elemento é o reduzir ruído. Ele é muito legal já ao contrário, para tirar o granulado do ISO, porque o ISO dá um granulado, né? A gente também já viu isso. Se você usar muito ISO, ele também a imagem fica mais granulada. Então, você reduz o ruído, você reduz essa granulação quando você usou o ISO muito alto. Então, claro que se você tiver um sol muito grande, você usou um ISO 100, você não vai reduzir ruído, tá? Então, depende de como foi feita a sua foto, em que condições de luminosidade e de ISO. A névoa, que é outro elemento, é também muito legal porque permite eliminar o embaçamento, qualquer neblina que tiver ali. Quando eu tô falando neblina, não tô falando da nuvem em si, mas aquele efeito que parece uma neblina, né? Então,
A névoa, retirar a névoa, deixar a imagem também mais nítida, mais clara, nesse sentido luminoso. As sombras ou realce, né? Como eu falei, que pode ser usado também combinado, a gente tem que entender que a gente pode ir combinando esses elementos, né? Então, a sombra é legal porque ela vai fazer uma correção, né? Quando tiver relacionada à sombra, o nome já diz. Então, quando você percebe que também você vê, né, aquela sombra por causa do flash, por exemplo, é muito bom usar esse recurso, tá? Porque o flash deixa a cara da pessoa ou o objeto claro demais, né? Fica muito esquisito, aquele clarão assim. Então, quando você mexe na sombra, você consegue retirar esse clarão, tá? Então, toda foto que tiver o excesso de tom claro ou excesso de tom escuro, é legal mexer nessa sombra ou realce. No meu editor que eu gosto de usar mais, aparece como sombra mesmo. Temperatura. A gente já falou sobre a luz, né? E as temperaturas da luz. E aqui eu trago para vocês novamente essa tabelinha. E então, você mexer na temperatura lá no elemento é você mexer nisso. Você deixar ou mais azulada a foto ou mais alaranjada a foto. Então, deixando como se fosse uma chama da vela, um nascer ou pôr do sol, uma lâmpada comum, ou deixando como se fosse um anoitecer com o céu carregado, um céu nublado, tá? Então, você percebe que você mexer na temperatura é como se você mexesse na luminosidade natural do dia, né? Que também tem a ver com o balanço de branco que a gente já falou. Então, na pós-produção, antes de produzir, é o balanço do branco. Você mexe no balanço do branco para tirar foto. Mexe na temperatura na pós-produção, no processo de edição, ok? Para corrigir esse balanço de branco. O tal do efeito vintage, que é deixar com uma cara de antigo ou cara retrô, como algumas pessoas gostam de falar. Então, para isso, você tem que diminuir o contraste, né? Você tem que deixar mais suave. Você também tem que mexer na saturação, diminuindo a saturação, porque essa cor não pode ficar tão vibrante. E isso vai dar uma ideia de uma imagem mais envelhecida. Como eu falei da minha amiga, ela usa muito essa ideia de dar essa cara de antigo, retrô, e ficam lindas as fotos dela, tá? Mesmo não sendo o meu estilo, mas o estilo dela, para o estilo dela, para a proposta dela, é lindo. Aqui, gente, alguns aplicativos, tá? Então, eu coloquei para vocês aqui todos os aplicativos. A maioria tem uma interface muito intuitiva, tá? Vai ter filtro. Então, um vai poder fazer o filtro personalizado, que também é interessante. Então, os bons fotógrafos, eles criam os próprios filtros e ainda vendem os próprios filtros, tá? Então, alguns deles vai ter também essa possibilidade de comprar o filtro. Mas esses aplicativos que eu estou trazendo para vocês, eles têm, a maior parte é tudo gratuito, mas sempre tem algo para vender, né? Então você percebe que ele tem um efeito de foco. Então, eu errei o foco, ali ficou desfocado, eu quero que dê foco, ou o contrário, ele já consegue mexer. Isso são coisas incríveis que antes os fotógrafos não tinham isso à mão para poder resolver, né? Então tinha que saber fazer a foto com foco onde quer, tá bom? Então, esse aplicativo, né, o Snapseed, ele é um aplicativo legal para edição. E aí, como eu falei, olha, vocês podem ver aqui também nas imagens que estão aparecendo aqui, ó, que ele faz o quê? Aqui dos celulares, ele traz também aquelas malhas para a gente poder pensar na composição. Você vai deixar no centro, você vai usar a regra do terço ou a áurea e por aí vai. Esse é um dos mais utilizados, né, o Visco, por quem gosta desse efeito antigo, tá? Desse efeito mais suave. Então as fotos ficam mais sutis e elegantes. Então já vem com os filtros que são ajustáveis também. E o próprio Visco tem uma comunidade, que lá dentro você também compartilha a foto e vê a foto dos outros. Então é bem legal. É diferente, né? Como se fosse um Instagram só disso, tá? Mas como eu falei, eu gosto do Visco, mas não é o meu preferido porque eu não gosto tanto, para minhas fotos, dessa suavidade. Mas acho lindas as fotos que trazem assim também. O Adobe Photoshop Express é o que eu uso, tá? Então eu também acho que ele tem uns filtros bem legais, também é muito intuitivo e que também pode usar. Você vai precisar fazer uma conta. Se você baixar, você vai precisar fazer uma conta, mas não se preocupe, que é super tranquilo, não tem nada demais, é gratuito do mesmo jeito. E é o que eu uso. Esse food, que é só para comida, então é legal para a gente pensar que fotografar alimento também tem uma questão, né?
interessante de qual luminosidade, qual cor, como que eu vou colocar esse elemento. Então, para quem tem restaurante, ou quem vai fotografar coisas de restaurante, ou num restaurante, enfim, ou em casa, sua própria comida, faz, né? Esse é um aplicativo específico para isso e que vale muito a pena. As coisas ficam bem legais, os filtros são ótimos. E o Adobe Lightroom, né, que também você consegue colocar no computador, no celular, mas ele é compatível mais para os formatos RAW. Esse formato RAW, né, RAW, são formatos muito mais usados pelos fotógrafos profissionais, tá? Então, por isso que ele é o mais comum entre os fotógrafos profissionais. Isso também vale para se você baixar esses softwares no seu computador. Então, no Photoshop você consegue trabalhar em JPEG ou PNG, e no Lightroom não, é só em RAW, ok? Então, ele é mais simples, não é cheio de coisa, mas é aquele que é mais para os fotógrafos mais profissionais, para que eles saibam fazer os seus próprios filtros e tal. Mas também vale a pena explorar. O Adobe Photoshop Fix, tá? Ele não está aqui com o objetivo de fazer filtro ou efeito, mas para remover qualquer aspecto indesejado da foto, né? Então tem essa ferramenta que é o dissolver, que reconhece automaticamente todos os rostos e faz ajustes de tamanho, formato e posição. Gente, eu não gosto disso, eu acho que fica muito artificial. Eu acho que isso é um problema hoje que a gente está vivendo, muito filtro e muita gente se mostrando de uma forma que não é humana até, assim, que não é normal, né, entre nós humanos e fica uma coisa meio louca. Esses dias eu fiquei sabendo que tá tendo muita cirurgia plástica das pessoas querendo modificar o rosto para ficar igual aos filtros. Então isso me dá um pouco de pânico, né? Eu acho que a gente tem que se amar, se aceitar, enfim. E também respeito quem quer fazer essas mudanças, mas isso não pode virar uma paranoia ou algo para a gente se diminuir e se achar feio, tá? Mas esse que é o objetivo desse aplicativo. Aí eu coloquei até umas fotos minhas para vocês verem aí no filtro do Photoshop. Isso é uma selfie que eu fiz, estava lendo, quis fazer uma selfie, estava na rede. E aí vocês veem os filtros aqui embaixo, ó, normal, vibrante, outono, primavera, mais pra frente, luz do dia, preto e branco desbotado, TV anos 60, contraste com branco. Então você vai clicando e ele vai te mostrando como fica a imagem. Muito parecido também com o Instagram, tenho certeza que isso aí não vai ser um problema para vocês. Aqui mais algumas coisas, né? Então, quando você passa para esse segundo elemento aqui que ele está chamando de beta, ele vai dar esses efeitos bokeh, esses efeitos de cores, né? Que ficam bem diferentes. E você pode ir escolhendo também, né? O vazamento de luz, bokeh, grunge, pingo de chuva, aquarela, tá? É possível explorar tudo isso. Pode ficar manchado, igual nessa foto que eu tô aparecendo aí toda manchada. Você consegue colocar também elementos assim, né, corações e outras coisas, flores que você pode colocar na sua foto. Você consegue colocar texto, tá? E também molduras. Então tem tudo lá. Por isso que eu gosto desse. Mas, como eu disse, tem todos esses outros aí também para vocês explorarem, ok? Aqui as fontes da aula. Eu vou disponibilizar esse PowerPoint para vocês também. Espero que a partir daí vocês comecem a explorar mais, né? Lembrando sempre que todo elemento que vocês colocarem, então saturação, contraste, brilho, etc., você sempre vai ter uma reguinha para a direita e para a esquerda. Quanto mais para a direita você está aumentando aquilo, então se for contraste, você está aumentando o contraste. Quanto mais para a esquerda você está diminuindo o contraste, tá? Então vai explorando e vai aprendendo para você poder fazer a melhor edição das suas fotos. Um beijo para vocês, espero que tenha sido útil.